Geralmente, quando se fala em escravidão no Antigo Egito, indiretamente vem em nossas mentes o povo de Israel que sofreu no Egito cerca de 430 anos de escravidão para os descendentes de Misraim, os egípcios. Neste vídeo eu estarei falando em detalhes tudo a respeito dos 430 anos de escravidão que o povo de Israel, os hebreus, semitas vindos do Oriente Médio, passaram no norte da África, no país do Egito. Por isso, eu peço que deixem já os seus likes e também os seus comentários, e agradeço desde já por este ser o primeiro vídeo do ano de 2023. Fiquem todos com Elohim, deixo aqui o meu abraço para cada um de vocês e fiquem com mais este conteúdo. Geralmente as pessoas só falam a respeito da saída triunfal dos israelitas da terra do Egito, através do poder do Deus de Abraão, através das pragas, da abertura do Mar Vermelho, que usou ali como instrumentos Moisés e Arão para liderarem o povo de Israel, a saída deles e sua chegada no deserto. Porém, as pessoas se esquecem dos terríveis e assombrosos 430 anos de escravidão que o povo da descendência de Abraão passou na terra do Egito. Uma das grandes dúvidas que todos têm curiosidades, porém que poucos vão falar a respeito desta dúvida, é de quando teria começado a escravidão do povo de Israel na terra do Egito. Quem seria o primeiro escravo realmente, propriamente dito escravo do Antigo Egito? E quando exatamente acabou a escravidão do Antigo Egito na saída de Moisés? Há quanto tempo atrás aconteceu tais fatos? São fatos cronológicos que poucos vão falar. A verdade é que a escravidão no Antigo Egito começou primeiramente com o primeiro escravo, chamado pelo nome de José, filho de Jacó. Exatamente. José, filho de Jacó, que foi governador do Antigo Egito, que foi o vizir do Antigo Egito. Antes de ser, no caso, governador do Antigo Egito, ele primeiro passou ali pelas dores de ser um escravo. Naquela época, um escravo semita, um escravo ixo, de origem semita, na terra do Egito. Ele foi escravo na terra do Egito, ele foi escravo na casa de Potifar. Ou seja, José, propriamente dito, foi o primeiro escravo na terra do Egito. Cronologicamente, no tempo, o mais provável é que José teria sido escravo no Antigo Egito em cerca de 1870 a.C. Ele foi escravo no Antigo Egito. Quando José foi vendido para os mercadores árabes ismaelitas para irem para a terra do Egito vender, no caso José como escravo, o faraó, o grande governante do Egito, naquela época era o faraó Amenemes II. Porém, não foram os sonhos de Amenemes II que José teria, no caso, interpretado, mas sim os sonhos do faraó Sesostris II, sim. Os sonhos do faraó Sesostris II que José interpretou, e não, no caso, os sonhos do faraó Amenemes II. Foi o faraó Sesostris II quem colocou, no caso José, como o governador de todo o Egito em seu período. Agora que sabemos que a escravidão do Antigo Egito começou com José, sendo o primeiro escravo do Antigo Egito no ano de 1870 a.C., quando teria acabado, afinal de contas, a escravidão dos antigos israelitas? Nós sabemos, através da cronologia, que provavelmente a escravidão dos antigos israelitas teria acabado no ano de 1450 a 1440, que Moisés teria chegado e libertado todo o povo de Israel. Basicamente, é exatamente isto. A escravidão começou com José em 1870 e durou até 1440, com a vinda e chegada de Moisés, o libertador enviado pelo próprio Deus. Aí deu exatamente 430 anos de escravidão.
Uma curiosidade que vai narrar a respeito disso é que Moisés provavelmente teria nascido no ano 1500 a.C. e ele teria sido o libertador do povo de Israel. A história, a narrativa se passaria, no caso, no ano de 1450 a 1440 a.C., isto é, 3440 a 3450 anos atrás. Alguns especialistas vão até mesmo dizer, alguns pais da igreja vão até mesmo comentar que Moisés teria nascido em cerca de 1527 a.C. Foram vários faraós da época de José até a época de Moisés e anteriormente à época de José, no caso o faraó da época de Abraão. Nós sabemos que o faraó da época de José era Sesostris II e antes Aminemes II. E logo após Sesostris II, surgiu-se ali na terra do Egito um faraó que talvez seria o faraó que é mencionado que ele não conhecia a respeito da história de José e teria escravizado os semitas Ixos. Alguns dizem que este faraó poderia ser, no caso, o faraó Sesostris III. Outros vão dizer que, na verdade, era o faraó Aminemes III. O faraó da época de Moisés, diferentemente do que alguma parte das pessoas pensam, não era o faraó Ramsés II de forma nenhuma, até porque a época cronológica que Moisés esteve aqui na terra vivo e liderou o povo de Israel seria na época, no mínimo, no caso de 1450 a.C., e teria nascido, segundo pais da igreja e especialistas, em 1527 a.C. O faraó da época de Moisés, na verdade, era o faraó Tutmoses III. Como era o Egito no início dos 430 anos de escravidão do povo de Israel? O Egito, naquela época, desde 1900 a.C., estava recebendo muitas migrações de povos asiáticos, povos do Oriente Médio, do Levante, principalmente povos de origem semítica, povos que adentraram o Egito e estavam adentrando a terra do Egito. Estes povos, em maioria, eram os Aamu ou Aramu, os arameus, habitavam e adentravam ali. Outros povos posteriores à época de José foram os ismaelitas, que adentraram, inclusive levaram o próprio José para a terra do Egito, que demonstra o quanto os semitas adentraram a terra do Egito, no caso, os semitas árabes, ismaelitas, e também os midianitas. A Bíblia também dá relatos, inclusive, além dos ismaelitas na terra do Egito, a Bíblia também vai falar a respeito dos queneus, que estavam também na terra do Egito. Nós sabemos que os queneus são descendentes de Kenaz, da descendência de Esaú, portanto são árabes edomitas, também povos de origem semítica. Os povos e levas de migrações que foram para a terra do Egito, alguns dizem que eles invadiram o Egito e tomaram o Egito dos egípcios, porém é mais provável que eles tenham, no caso, migrado para a terra do Egito. No caso, estes povos eram todos, no caso, os de origem semítica, eram denominados como Recaú Rassut. Os Recaú Rassut, no caso, eram os governantes, os príncipes, os sheiks de terras distantes, ou também denominados apenas como reis pastores. Estas migrações, no caso de povos semitas e também de povos cananeus e de alguns outros povos africanos, foi muito forte na terra do Egito, principalmente os de origem semítica e cananeia, que acabaram se misturando. Houve a miscigenação de egípcios nativos, no caso com os famosos Ixos, povos de origem semítica. Os Ixos em si, eles eram grupos de tribos, de povos que adentraram o Antigo Egito, todas elas de origem semítica. No caso, os cananeus ou cananitas na terra do Egito, eles eram conhecidos por outro termo, não Urecaurassut para os semitas, mas eles eram chamados de Retenu ou Requenu. Os semitas, os Ixos na terra do Egito,
na época de José e posterior à época de José, geralmente eram tidos no começo assim como apenas comerciantes e povos que estavam migrando em pequenas quantidades, porém as quantidades de migrações foram aumentando e aumentando drasticamente até assustar as populações do Egito, e logo a raiva, a inveja e o ódio contra os povos semitas cresceu na terra do Egito, fazendo então com que os egípcios tinham um certo preconceito muito forte com povos de origem semítica, chamando eles, historicamente, até mesmo de vagabundos das areias ou vagabundos dos desertos. Um outro termo também que os egípcios chamavam os povos de origem semítica era por conta de seus pelos, barbas e cabelos que eram grandes, até porque os semitas, eles geralmente, todos os semitas têm sempre uma barba muito farta, eles têm o cabelo muito grande, um cabelo, digamos assim, muito cabelo em suas cabeças. E por conta deles terem esse cabelo grande, eles eram chamados até mesmo de piolhentos pelos egípcios. Os egípcios chamavam os israelitas, os árabes, por serem povos aí que têm cabelo e barba muito grande, aí de piolhentos, ou povos que tinham muito piolho. Até porque os egípcios em si, eles se despiam todos, eles cortavam todos os seus pelos, eles se depilavam totalmente, inclusive os seus cabelos, até mesmo as mulheres, elas depilavam, elas literalmente cortavam o cabelo de suas cabeças, ficando, sendo assim, mulheres carecas. E elas, inclusive, usavam perucas, e a maioria dessas perucas eram feitas de cabelos de mulheres de origem semítica, que tinham os cabelos mais ondulados para o liso, então elas colocavam esses cabelos como se fossem delas, porém, estes cabelos, na verdade, eram das mulheres de origem Ixa. Os Ixos, por terem enchido a terra do Egito e assustado os egípcios, então surgiu o medo dos egípcios e principalmente o medo do faraó dos Ixos resolverem tomar todo o Egito para eles próprios. E foi o que aconteceu com alguns líderes Ixos, alguns reis Ixos, o que levou guerras e mais guerras de egípcios naturais com egípcios Ixos e com egípcios mesclados já com, no caso, os semitas. A mistura literalmente de semitas com egípcios naturais. Existiram vários faraós de origem mista, inclusive, de origem mista. Os faraós Retenu ou Requenu eram faraós de origem cananita misturada com origem egípcia, e por aí vai, entre a mistura de povos semitas com os povos, no caso, do Egito. A classe sacerdotal dos sacerdotes do Antigo Egito denotava um certo nojo da mistura de semitas com egípcios naturais, no caso, como eles. Eles tentavam ali de todas as formas se preservarem egípcios nativos e não se misturarem com povos de origem semítica. Algo que não adiantou muito, porque os governantes, príncipes do Egito, nobres do Antigo Egito e também, inclusive, os próprios faraós tinham ali esposas, rainhas, concubinas ali de origem Ixa, o que fez com que a proliferação da miscigenação fosse bem mais forte no Antigo Egito. Você pode reparar nos murais que a mulher, geralmente dos faraós, era uma mulher assim que tinha uma aparência mais semítica, mais arábica ali, com os traços, com o tom de pele, com o cabelo, até mesmo com o nariz ali de uma mulher de origem semítica. Já os faraós eram tidos ali como egípcios naturais, sendo de tom de pele mais amarronzado. O fascínio de homens egípcios por mulheres semitas é muito bem visto nas escrituras no Antigo Testamento, quando Sara, a primeira Ixa, por assim dizer, chega no Egito e os egípcios olham para ela e a desejam e se gabam dela para o próprio faraó, o que faz faraó tomar Sara para o seu harém, o que revolta e traz a ira de Deus contra o próprio faraó da época de Abraão. Uma curiosidade que poucos vão falar é sobre a mistura de povos semitas no próprio Egito. Quando os israelitas e outros grupos semíticos chegaram no Egito, a princípio eles não se misturaram ali com os povos do Antigo Egito, mas apenas entre eles, como se faz a tradição de todos os semitas.
Um personagem bíblico que demonstra esta mistura é o personagem Caleb, que era queneu e que era judeu. Os queneus são da descendência de Kenaz dos Edomitas, povos árabes, da descendência de Esaú. Já os judeus, como já dito, são israelitas. A população Ixa do Egito, ela era majoritariamente maior do que a população egípcia natural, o que fez os faraós, os príncipes daquela época, no caso, se rebelarem contra o povo e os escravizarem, ali colocando-os para fazer megálitos, para fazerem casas, para fazerem todo tipo de coisa e trabalharem de graça, literalmente, para os antigos egípcios. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, onde eu tratei de muitos e muitos assuntos sobre a escravidão no Egito. Fiquem todos com Elohim.